escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, estamos aqui mais um domingo, né, para juntos aprendermos mais uma lição que Deus tem a falar aos nossos corações. Lição número 10 hoje da nossa revista, cujo título é Quando as dúvidas nos ameaçam, a graça de Deus triunfa sobre as nossas incertezas. Vou fazer uma oração com vocês aqui, peço que vocês fechem os olhos para que Deus possa falar ao nosso coração e nos abençoar durante esse momento que estaremos aqui juntos. Feche os olhos. Ó Pai amado, graças a Deus por esse momento. Podemos estar juntos aqui, mesmo que de forma virtual, ó Pai. E juntos aprendermos um pouco da Tua palavra, Senhor. Usa o Teu Santo Espírito, ó Pai. Fale ao nosso coração, Senhor. Usa a minha boca, as palavras, para que elas atinjam o coração de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Lição número 10, quando as dúvidas nos ameaçam. O texto base dessa lição está lá em Mateus, capítulo 11, versículos de 1 a 15. Vou abrir aqui do lado. Vamos abrir juntos e vamos ler juntos. Pode dar um pause no vídeo enquanto você procura o texto, que é importante que a gente faça a leitura juntos. Mateus 11, versículos de 1 a 15. Vamos lá. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu, no cárcere, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Versículo 7. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis que aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizam até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava por vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, agora, depois da gente ler o texto, a gente entender um pouco do que estava acontecendo. Qual era o contexto? João Batista, ele veio para anunciar a Jesus Cristo, né? E ele denunciou também uma relação adúltera do rei Herodes. Está no capítulo relatado lá no capítulo 14, versículo 4 de Mateus. E, diante disso, com o objetivo de silenciar o rei Herodes, prendeu ele. Então, João Batista foi preso pelo rei Herodes. As condições do cárcere eram bem diferentes, né, do que a gente vê hoje. Hoje a gente vê as prisões lotadas,
né, com um mínimo, às vezes nada, né, mas um mínimo de saneamento, naquela época é um pouco pior, né? É angustiante para um homem ficar preso naquele momento. Ele era ele era tratado super mal. Então, para o espírito dele que estava lá, né, ainda mais João Batista, que era um profeta, né, isso aí pareceu um deserto sem fim para ele, né? Uma coisa importante dentro desse contexto, né, de uma forma irônica, o profeta que anunciou, João Batista, que anunciou a vinda do Messias, ele foi um dos primeiros a receber a ira das pessoas que se diziam oponentes do Messias, né? E nesse contexto de sofrimento e angústia, né? E João Batista enviou alguns dos seus discípulos para se certificar da natureza messiânica de Jesus. Então, esse é um contexto. Uma pessoa perseguida que tinha sido aprisionada. A prisão não era um dos melhores locais para se ficar, né? Ele estava muito angustiado por causa disso, se sentia sozinho e solidão, e ele mandou os seus discípulos se certificarem de que era Jesus que estava ali. Poucas coisas parecem pior para a nossa alma do que uma sensação de viver às escuras, sem certezas e esperança de encontrar um porto seguro. Vamos contextualizar hoje para a nossa situação que o mundo vive através dessa pandemia. A gente sabe que nós vivemos um momento de incerteza. E é ruim você ter essas incertezas. Existem pessoas que trabalham, existem pessoas que têm comércio, existem pessoas que dependem disso e não têm certeza nenhuma de que isso vai melhorar, né? Eles não têm um porto seguro, né? A dúvida, ela vai se tornando como se fosse um carrasco, né? E ela vai torturando a gente. Torturando como? De uma forma mental, né? De uma forma espiritual e emocional. O que a gente faz nesses momentos, né? Nesses momentos de incerteza? Como que eu tenho que lidar com essas dúvidas, né? A gente está vendo que João, na prisão, ele teve a sua crença sobre Jesus abalada, né? Ele estava lá no momento de angústia, de solidão. E vamos aprender então um pouco de como Deus tirou essa dúvida da vida dele. Primeiro ponto, então. Será que o capítulo 11, que a gente leu, no versículo 3, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Né? É uma pergunta que nessa pergunta, João estava revelando a dúvida que ele tinha quanto à identidade de Jesus. Né? Como que essa dúvida surgiu? O que mudou na vida de João para que ele e suas convicções sobre o Messias, sobre Jesus, fossem abaladas a um ponto dele pedir para os seus discípulos e ele se certificar, né, de que Jesus sobre esses questionamentos. Primeira coisa, o evangelista ele afirma que João estava sob intensa aflição. Isso a gente vê no versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Né? Então, ele estava no cárcere. Como a gente estava falando, se as penitenciárias de hoje elas são ruins, né? A gente não tem ideia como que eram essas prisões no primeiro século. Elas eram bem piores, né? A gente não sabe há quanto tempo João estava preso, mas a gente não tem dúvida das condições que ele enfrentava ali. Sabemos que as condições de higiene,
de saneamento praticamente eram inexistentes, né? A pressão que ele devia existir, porque queira ou não queira, ele foi contra Herodes, o rei, né? Então não é fácil a gente continuar crendo, a gente continuar firme quando a tempestade de aflição começa a vir sobre a gente, né? E a angústia de João, ela poderia ter provocado uma avalanche de incertezas no seu coração. A Bíblia ela oferece muitos exemplos de pessoas que, em momentos de intensa angústia e sofrimento, tiveram suas convicções abaladas, né? A gente sabe do profeta Jeremias. Jeremias ele orou a Deus em meio a algumas afrontas que ele sofria. E ele disse: "Seria tu para mim como ilusório ribeiro, como água que se enganam?" Está lá em Jeremias 15, 18. Em outras palavras, Jeremias chegou a questionar a Deus se seria uma miragem. Como que aquilo que ocorre, alguém que está sedento no deserto? A gente sabe, tem relatos de que algumas pessoas que ficam no deserto, passando por uma desidratação muito grande, eles acabam podendo sofrer aí com miragem. Paulo também, numa das suas cartas, relatou uma tribulação imensa, né? A ponto dele querer tirar a própria vida. Uma razão para a dúvida de João pode ter sido a sua incompreensão dos rumos que o ministério de Jesus tomava. Isso fica claro, né? Quando se observa que somente após João ouvir no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes: "És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro?" Então, versículo 2 e 3. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: "És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro?" Né? Eles duvidavam, né? As pessoas já duvidavam. Você imagina João Batista, que estava ali, que ele era o responsável em anunciar isso. Ele acabou também. Isso foi aumentando a angústia dele. E Jesus não estava agindo como o Messias que o povo esperava, né? Em Mateus, vou ler aqui para vocês, Mateus 3, capítulo 3, versículo 12. A sua pá ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, e colherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, né? Então, Jesus não estava agindo de uma forma como João esperava, né? E o próprio João já tinha pregado que ele traria esse juízo, que ele faria o julgamento. No entanto, até aquele momento, o ministério de Jesus era caracterizado por ensinamentos. Ele dava treinamentos aos apóstolos, curas de alguns enfermos, como a gente até viu no texto, né? E João pegou a catástrofe, mas até aquele instante ele parecia o único a recebê-la, por sua pregação, por sua pregação ele foi lançado no cárcere, né? Então, os sofrimentos, as angústias dessa vida acabam abalando, às vezes, a nossa fé. Pois, além de não vermos concretamente o que esperamos, ainda sentimos as dores da pressão ao redor. E nem sempre os caminhos do Senhor são claramente interpretados por nós. E por isso que o cristão deve andar por fé, e não por aquilo que vê, né? Então, primeiro, por que será? Segundo, procure a resposta. João não se rendeu à dúvida e resolveu enfrentá-la. A gente não sabe quanto tempo ele lutou contra essa dúvida, a gente não sabe quanto tempo ele ficou preso, aprisionado, naquele lugar que só lhe trazia angústia. Mas ele se apresentou a Cristo. E assim que ele teve a oportunidade, ele foi atrás, mandou seus discípulos justamente para perguntarem, para tirar essa angústia que ele estava sentindo. Uma das tentações mais comuns que a gente vê quando a gente está num sofrimento pessoal é a gente se refugiar num lugar escuro,
num lugar amargo, né? E começar a destilar essa frustração por meio de conversas com os outros, mas sem qualquer objetivo de tratar o mal, né? Uma das diferenças básicas entre o crente e o incrédulo é que o crente fala com Deus e apresenta a sua dificuldade, enquanto o incrédulo, em meio às suas dificuldades, blasfema contra Deus. A gente viu isso na lição retrasada, né? O incrédulo, ele blasfema contra Deus, mas o crente, ele vai ao encontro de Deus, né? Para se fortalecer, e é dessa forma que a gente tem a ver. Além disso, no caso de João Batista, ele aguardou a resposta de Jesus à dúvida que ele tinha. E às vezes até que achamos fácil levar as nossas aflições para Deus. É fácil você reclamar, é fácil você chegar a Deus, mas nós temos que estar preparados para esperar, né? Esperar a resposta e a intervenção dele. E a história de João ensina isso do quão importante é a gente ter esse contato, essa aproximação com Deus através da oração. E, através dela, apresentar a Deus a nossa súplica e a nossa angústia. E esperar pela resposta definitiva que o Senhor dará. Terceiro, ouça o que Jesus tem a dizer. Volte a... Pense nas atividades, nas dúvidas que vocês têm como adolescentes, cristãos, nessa atualidade. Ouça o que o Senhor tem a dizer, né? Como que o adolescente cristão deve enfrentar essas dúvidas? É possível a gente ter dificuldades sem apresentar respostas, sem ter respostas para essas questões. Ouça o que Jesus tem a dizer, né? Eu, quando adolescente, hoje como adulto, vocês como adolescentes, a gente passa por diversas situações de dúvidas, né? De dúvidas, de angústias. E são situações que vão acompanhar a vida do cristão, né? O resto, durante toda a sua caminhada aqui. Mas, quero deixar uma coisa clara para vocês. A graça de Deus, nessa história de João Batista, né? Ela pode ser observada de uma maneira clara. E Jesus trata, da forma como Jesus trata a hesitação de João Batista. Diferentemente de condenar, pelo teor da sua pergunta, que é uma pergunta que estava duvidando do Messias, né? Jesus se prontificou a dar uma resposta concreta a ele, né? Somente aquele que é cheio de graça e de verdade pode graciosamente restaurar a segurança a um coração abalado pela dúvida, tá? Isso vale para você, adolescente, isso vale também para mim. A gente tem que ter paciência nas nossas dúvidas, né? A gente se aproxima de Deus, só que a gente tem que aguardar, né? E essa resposta vem, né? A gente vê, né, depois como Jesus reagiu diante da dúvida. No nosso texto base do capítulo 11, versículo 4 e 5, o que Jesus falou, né? Primeiro, Jesus não ignorou nem ridicularizou. E Jesus, versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres estão sendo pregado o evangelho. Então, essa foi a resposta que os discípulos levaram para João Batista. E não foi uma resposta rude. Jesus podia dar a pior das respostas para ele. Não. Ele demonstrou o que estava acontecendo ali, né? Aí mostrou quem era o Messias. E no Antigo Testamento, né, a cura de cegos já é atribuída ao Senhor e ao Messias. Vocês imaginem na situação. Jesus estava começando, João Batista estava preso.
A referência que eles tinham, né, desde o Antigo Testamento, é que viria um Messias. Então, ninguém conhecia Jesus ainda, ninguém sabia. Na verdade, se criavam expectativas sobre ele, né? E a gente sabe que no Antigo Testamento a cura de cegos já era atribuída ao Senhor e ao Messias. A cura de coxos e surdos, purificação de leprosos, a ressurreição dos mortos, proclamação do Evangelho aos aflitos e pobres eram atividades que, na linguagem naquela época dos profetas, né, desde Isaías, eram realizados por Cristo. E assim que João obtém essa resposta, assim que Jesus lhe dá essa resposta aos seus discípulos, automaticamente se remete ao Antigo Testamento e a gente vê essa profecia sendo cumprida, né? Então, daí não resta dúvidas para João Batista de que Jesus estava lembrando ele daquilo que o Antigo Testamento dizia. Dessa forma, ele ficaria fortalecido e suas angústias também, com o tempo, iriam desaparecer. E Jesus proferiu uma bênção para todo aquele que confiar nele continuamente. O versículo 6. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Né? É uma bênção, é uma felicidade imensa que provém a aprovação de Deus para aquele que continua confiando no seu Filho, a despeito das incertezas. Lembre-se, a gente sempre vai passar por incertezas. As crianças passam por incertezas, os adolescentes, vocês passam por incertezas. Você tem incertezas quanto ao futuro de vocês, hoje, em meio a essa pandemia, como se portar, como que vai ser a escola. Nós, adultos, também temos as nossas incertezas, desde trabalho. Então, é um momento, é uma bênção que a gente pode lembrar todos os dias, que bem-aventurado, isto é, feliz, é aquele que não achar em Jesus um motivo de tropeço. E dessa forma a gente afasta a dúvida, né? Porém, existe uma linha muito tênue entre a dúvida e a apostasia, e o cristão deve estar sempre atento, né? É um exercício de fé que exige que sempre nós voltemos às Escrituras, né? E que as Escrituras realmente sejam as convicções da nossa vida. Só assim você será fortalecido na fé e a dúvida será superada. João foi exortado a examinar as convicções à luz das Escrituras que eram cumpridas no ministério de Jesus. O servo de Cristo é convocado a lutar continuamente para manter a sua confiança. E, finalmente, a resposta de Jesus ao questionamento de João foi acompanhada com a confirmação da devoção do profeta, que está lá do versículo 7 ao versículo 11, que é o testemunho de João. Com isso, Jesus confirmava o caráter e o ministério de João, desencorajando qualquer julgamento errado. Ele veio antes do Messias, ele veio para anunciar o Messias. Cristo apenas não cuidou da alma do seu servo, mas também da sua reputação diante daqueles que estavam condenando, né? Dos opressores, dos opositores de Cristo. É uma observação, né? Uma lição, na verdade, que a gente tem que tirar disso é a gente observar como que funciona a graça de Deus, né? A graça é um favor imerecido. A gente não merece ela, mas a graça nos envolve, né? E a gente tem que sempre procurar a Jesus, procurar a Deus e ter paciência para esperar a resposta deles, pegando o exemplo de João Batista. Então, terminamos aqui a nossa aula e que a vida, o exemplo de João Batista seja um exemplo a ser lembrado todos os dias, onde a gente pode, em meio das angústias, em meio das aflições, nos achegar, nos procurar a Deus, sabendo que ainda existe uma promessa, que é feliz aquele que não achar em Jesus um motivo de tropeço. Que tenhamos uma ótima semana, meus adolescentes. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço.